Que o Brasil aboliu a escravidão em 1888, nós já sabemos. Mas você sabia que a França aboliu a escravidão em todas as suas colônias lá em 1794, aproximadamente 100 anos antes do Brasil? E que essa história é cheia de contradições, surpresas e violência? Pois então, o sistema colonial não deixou barato nem mesmo para a Revolução Francesa. De que maneira se deu o processo de abolição da escravidão nas colônias francesas em 1794 e como e por que esse regime escravista foi restaurado em 1802? O contexto era complexo. Na metrópole francesa, no início da Revolução, no dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional publica a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E daí em diante estava declarado: todos os homens eram livres e iguais. Os ideais iluministas conquistaram gerações contra a monarquia e foram as justificativas necessárias para inúmeras lutas pela busca da triunfante liberdade. Mas assim como os dias têm suas horas calmas e agitadas, as décadas e séculos se transformam ainda mais. A França, em 1793, começava a passar por seu momento mais radical, período conhecido como Grande Terror. A República Jacobina assumiu plenos poderes e dirigiu o país com o Comitê da Salvação Pública, o Comitê da Segurança Geral e o Tribunal do Terror. O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta foram guilhotinados no mesmo ano. E até o final do terror, em julho de 1794, mais de 40 mil pessoas foram condenadas à guilhotina. Alguns meses antes, no dia 4 de fevereiro de 1794, a França passou por sua primeira experiência abolicionista. O terreno era fértil para repensar a escravidão nas colônias do Império Francês. A República Jacobina e o forte movimento popular da metrópole se posicionavam contra a aristocracia e lutavam por um certo igualitarismo social, que enfraquecia politicamente os interesses mercantis. Entre os séculos XVI e XIX, a maior experiência escravista da história foi protagonizada pelos primeiros impérios verdadeiramente globais e transoceânicos, a Grã-Bretanha, a França, Portugal, Espanha e Holanda. O sistema mercantil atrelava brutalidade ao desenvolvimento ocidental, e manter um modo de produção lucrativo aos interesses europeus não era tarefa fácil, sobretudo porque a escravidão em sua essência foi um sistema coordenado pela burguesia, um sistema desigual e um retrocesso às bases morais e sociais. O sistema rendia lucros exorbitantes para as metrópoles. Do outro lado do Atlântico, nas ilhas caribenhas, o trabalho, a brutalidade e a coerção eram constantes. Milhões de pessoas vindas de muitas sociedades africanas foram submetidas a migrações coercitivas e uma série de outras mudanças determinadas pelos governantes europeus, onde a força de trabalho era a única consideração importante que tinham sobre essas pessoas. Elas eram trocadas por mercadorias no continente africano, viajavam por meses no fundo dos navios acorrentadas e chegavam às colônias para serem escravizadas nas plantações agrícolas. Muita grana e poder estava em jogo. Porém, ao mesmo tempo que foram explorados em condições desgastantes, esses indivíduos criaram sistemas culturais remodelados e recriaram instituições para o próprio uso. Lembra dos pensadores iluministas? Então, a francesa Olympe de Gouges, que teve seu texto rejeitado pela Convenção Nacional, intitulado Dos Direitos da Mulher e da Cidadã, de 1792, foi guilhotinada no ano seguinte. Publicou, porém, pouco antes da Revolução, em 1788, o texto Reflexões sobre os Negros. Quando nos ocuparemos em mudar essa realidade, ou ao menos tentar amenizá-la? A que me refiro? Que a escravidão se tornou um comércio nos 4 cantos do mundo. Comercializar pessoas? Céus! E a natureza ainda não estremeceu? Se eles são animais, não somos também iguais a eles? E em meio desses conflitos de interesses, como ocorreu de fato a abolição nas colônias? Naturalmente que cada nação tem uma história específica de como se deu esse processo. Mas nesse caso falaremos especificamente da colônia de São Domingos, atual Haiti. Para Hannah Arendt, as revoluções são mais que meras mudanças ou acontecimentos violentos. Elas ocorrem quando a população deixa de acreditar que a pobreza lhes é inerente, começam a duvidar das distinções sociais e passam a perceber que o modo em que vivem não precisa ser inevitável ou eterno. De acordo com a tradição oral, o escravo chamado Dutch Boukman foi o organizador do ponto de partida da Revolução de São Domingos. Era um domingo de agosto.
Estavam reunidos na floresta de Boacaimã mais de 12 mil escravos. O líder falava de Deus, vingança, liberdade e a necessidade de respeitarem as tradições. Foram realizadas danças, cânticas e práticas de voodoo. No final do ritual, um porco foi sacrificado para selar o movimento. O plano era ambicioso. Os envolvidos juraram fidelidade e as notícias da cerimônia se espalharam. Em pouco mais de um mês, quase 1000 plantações foram queimadas, homens brancos foram mortos e o exército colonial foi incapaz de parar os revoltosos. Para Susan Buck-Morss, se nos acostumamos às narrativas que situam os eventos coloniais nas margens da história europeia, então fomos seriamente enganados. Os eventos em São Domingos foram cruciais para os esforços contemporâneos de extrair sentido da realidade criada pela Revolução Francesa e seus desdobramentos. A Revolução Francesa, além de inspirar ideais de fraternidade e igualdade, também causou conflitos por territórios e poder sobre o mercado. Nesse cenário encontram-se a Grã-Bretanha, Espanha e França em disputa por territórios além-mar e na Europa. Sabia-se muito bem que a exploração das colônias era um negócio lucrativo, ainda que fosse às custas de vidas humanas. A economia baseada no trabalho de escravizados era extremamente cruel, se é que podemos resumir esse episódio da humanidade em uma palavra só. Em São Domingos, africanos escravizados lutavam pela sua libertação desde 1791, ao mesmo tempo em que colonizadores brancos e mestiços brigavam entre si a favor ou contra a França e também as tentativas de dominação de territórios franceses por parte de outras nações. Sentindo a necessidade de união para enfrentar esses problemas, aplicou-se em 1793 o princípio geral de liberdade na colônia, com esperanças de que os revoltosos se aliassem às forças francesas. Mas essa proposta ainda não era o suficiente. Esse quadro de instabilidade na grande fonte de renda da França fez com que um comitê de emissários fosse enviado à metrópole. Em 3 de fevereiro de 1794, durante a Convenção Nacional, Dufay declara abertamente o interesse em agrupar para combater. Não era uma política sábia e esclarecida de criar novos cidadãos para a República para opô-los aos nossos inimigos? Durante a convenção, surgem questionamentos sobre como deveria acontecer a abolição e quais seriam as formas de reinserção dos escravizados na sociedade, cultura e economia, inclusive sugerindo a distribuição de terras e liberdade de comércio. Mas levados pelo entusiasmo e urgência na associação dos guerreiros negros para a defesa do território francês, a lei é enviada em 12 de abril de 1794 para as colônias. Nas colônias atlânticas, a liberdade virou moeda de troca nas mãos das nações que disputavam o território, dando e retirando quando lhes era de interesse. Uma das poucas opções eram as forças armadas, que garantiam um certo reconhecimento de cidadania enquanto determinada nação fosse favorável à abolição. Um dos sinais do interesse parcial na abolição é demonstrado no trabalho de Laurent Azevedo, que descreve como as colônias do Pacífico foram tratadas de forma diferente. Por não terem tantas insurreições ou ataque de nações inimigas, o Comitê de Salvação Pública francês inclusive revogou a ordem de encaminhar a lei de abolição para lá, tendo ela sido instaurada somente em 1848. A abolição na prática. O trabalho agora era remunerado. Mesmo assim, ele era obrigatório, e cada trabalhador tinha um contrato de 1 ano para cumprir, podendo se mudar somente com a permissão de um juiz. 15 dias após a proclamação da abolição, aqueles que estivessem sem plantation, sem as fazendas onde eles trabalhavam, seriam presos. Só seriam livres aqueles que trabalhassem. As pequenas terras prometidas para aqueles que lutaram pela República também não foram entregues a todos, assim como foi proibida a compra de sítios menores que 3 acres, para não haver a repartição entre eles. As horas que eles poderiam trabalhar em suas terras para aumentar sua renda também se mantiveram mínima. Uma mudança importante, porém contraditória, foi a proibição de castigos físicos intencionais, mas precisamos lembrar ainda que o regime de trabalho era extremamente exaustivo. Esse quadro seguiu em diversas colônias, algumas sendo mais coercitivas, outras menos, mas todas com um sistema de imposições que os privava da mobilidade e autonomia própria da liberdade civil. A historiadora Caroline Fick nos conta que foi em nome da manutenção econômica da colônia e interesse da República que vinha sofrendo pressão de Espanha, França e Inglaterra, que esse quadro justifica em partes o regime austero aplicado aos sem-libertos, pois somente assim a ilha poderia se manter independente de outras nações.
Devemos pensar aqui que os ideais da Revolução Francesa, a luta dos escravizados e o regime novo presente na colônia contribuíram para o fortalecimento de São Domingos, onde muitos ex-escravizados inclusive reduziam sua rotina nas plantations tanto quanto podiam para se dedicarem mais às suas pequenas hortas, pois sabiam da economia e importância da produção que o novo cenário possibilitaria. O sistema que deveria promover a liberdade e inspirar ideais iluministas pregados pela Revolução Francesa não foi capaz de garantir os direitos inatos aos escravizados somente através da abolição. Nesse cenário, em 1801, Toussaint, um dos líderes da insurreição, se autonomeia governador-geral e vitalício pela Constituição, iniciando o estopim da independência do atual Haiti. Aproximadamente um ano depois de se declarar governador-geral e vitalício, Toussaint, ainda que fosse considerado diplomático, é preso por Napoleão e enviado para a prisão na França, onde acaba morrendo de pneumonia. Mas a luta pela independência não parou, e na agitada São Domingos, quem assume é Jean-Jacques Dessalines, descrito em várias obras como um homem prático e favorável à luta para a insubmissão de São Domingos. Do outro lado do mundo, Napoleão Bonaparte estava ciente dos esforços e custos que estavam sendo necessários para conter as revoltas. Além de tudo, ele estava com medo de que isso se repetisse nas colônias do Pacífico, levando a mais revoltas, causando mais perdas para a França. Por isso, ele decide enviar Charles Victor Leclerc para São Domingos, a fim de restaurar a escravidão e acabar com a Revolução. Mas em novembro de 1803, Dessalines prova sua fama de estrategista quando derrota duas figuras enviadas por Bonaparte, Leclerc e Rochambeau. Em 1º de janeiro de 1804, Dessalines proclama oficialmente a independência do Haiti, sendo a partir de então a primeira república negra do mundo e escapando da reinstauração da escravidão imposta por motivos econômicos por Napoleão a todas as outras colônias francesas.